E aí, pessoal, bem-vindo ao primeiro Connect Cock. Hoje estou aqui com meu colega Juan. Meu nome é Henrique e a gente vai entrevistar um doutor em biologia animal. Um cara impressionante, tá bom? Olha atrás, vamos começar isso aqui. E, cara, hoje a gente vai falar sobre a dengue, que é uma doença que voltou a aumentar muitos casos. E meu amigo Juan aqui tá querendo muito falar, que a gente estipula que pode cair. Ó, assim, não sou especialista. Porém, a FAMERP costuma descobrir doenças muito comuns em Rio Preto durante o ano que a prova está sendo produzida. Esse ano, uma das doenças que mais está assolando o Rio Preto, pelo que eu sei também, é a dengue. Então, eu acho que tem muita gente que cai questões. Pelo menos pelas provas passadas que eu fiz, eu pesquisei o ano que a prova foi feita, tinha essa conectividade. Então, eu imagino. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, né? Sempre bom a gente compartilhar conhecimento, né? É por isso que a gente se forma, é por isso que a gente trabalha como professor, é para disseminar conhecimento e combater essas pseudo-verdades que a gente acha por aí, principalmente em rede social, né? Ciência. Exatamente, porque num espaço como esse, muitas vezes a informação de fato, ela é totalmente subjugada por outras informações. Ainda mais quem usa TikTok de barra de pesquisa, tá? Não usem TikTok de barra de pesquisa, pelo amor de Deus, isso é triste. Fontes confiáveis, por favor. Então, cara, já compartilhando uma pegada nas vestibulares, Zezão, que eu acho melhor a gente começar com as perguntas genéricas. O agente causador, o vetor, sintomas, o meio de prevenção. E agora tem a vacina, que a gente pode depois começar um pouco a mais. Ok, então vamos lá. Dengue. O agente causador é o vírus da dengue, ok? E você tem também o agente transmissor, que é o mosquito, o Aedes aegypti, né? Ele é uma espécie introduzida no Brasil, ela não é nativo do Brasil, portanto você tem essa doença ocorrendo em outros países, não só no Brasil, não é uma doença exclusiva do nosso território. E é um mosquito que se reproduz em água limpa e parada, o que associa, o que casa muito bem com a época do ano que a gente está, né? Que é a época chuvosa. Desculpa te interromper um pouco, Zezão, mas você falou que ele veio de fora e foi introduzido. Teve um vídeo de humor que foi feito que o pânico levou dengue, levou algumas larvas para a Argentina. Da sua visão de biólogo, o que isso pode ocasionar, quão danoso isso pode ser para um país? Bom, isso é errado em tantos níveis, né? Porque isso é biopirataria, você transportar espécies de um local para outro, isso é biopirataria. Isso é um crime de saúde pública, porque você está expondo uma população a um risco desnecessário, né? Então, provavelmente, as regiões mais quentes da Argentina, você deve ter casos de dengue, até pela proximidade com o Brasil. Mas Buenos Aires, que já é uma região um pouco mais temperada, mais ao sul, você expor uma população dessas a um risco desnecessário como esse, isso é, no mínimo, uma burrice, né? Então, por quê? Por que fazer uma coisa dessas, né? É uma coisa que você se pergunta, por uma rixa de futebol, sabe? Então, isso é uma questão até diplomática entre os países, deveria ser, pelo menos. Pra ganhar view na internet. Para dizer o mínimo. E o que eu sei um pouquinho assim é que quem transmite a doença, o mosquito, é só a fêmea, né? O macho se alimenta de, acho que é pólen de planta. Eu acho. Seiva das plantas, né? A fêmea, ela precisa de proteína para produzir seus ovos. Então, depois de acasalar, ela vai buscar a proteína na fonte mais nutritiva possível, que é o sangue, que é o alimento pronto, né? O macho, por sua vez, ele vai se alimentar de seiva e ele serve à população de mosquitos só para acasalamento e mais nada. Então, em termos de saúde pública, o que nos preocupa é a fêmea, porque se você está sendo picado por um mosquito, com certeza é a fêmea. E, de novo, uma pergunta talvez muito idiota, mas a dengue é exclusiva do ser humano? Outros animais, por serem picados pela fêmea, podem contaminar pelo vírus e apresentarem sintomas? Eles podem ser reservatórios do vírus, né? Não que eles vão desenvolver os sintomas, mas eles podem ser reservatórios, né? Animais domésticos ou animais silvestres, eles podem ter o vírus dentro do corpo, não desenvolver a doença, mas se o mosquito vai lá e pica um deles, ele vai adquirir o vírus, agora ele está contaminado e pode vir a picar um ser humano, transmitir a doença. No ser humano, o vírus se reproduz? Que o vírus se multiplica ou não?
Se for fazer vestibular, tá lá, uma prova de questão aberta, acho que não cai, mas caso caia, qual seria o principal vetor da dengue? O principal vetor é o mosquito, mas colocar quais os possíveis vetores? Eu poderia colocar outros animais pensando que eles poderiam ser contaminados? Então, você tem que saber a diferença entre vetor e reservatório, né? O vetor é igual agente transmissor, então ele carrega o vírus de um lugar para outro, de uma espécie para outra, de um organismo para outro. Agora, o reservatório, ele não vai transmitir. Nesse contexto, se você tem então espécies outras que carregam o vírus, eles vão estar lá, o vírus vai estar lá se desenvolvendo, se reproduzindo lá dentro, e uma vez que o mosquito pica esse organismo, ele vai estar contaminado também. A criação de um mosquito predador afetaria não só na parte de desbalancear a cadeia, mas como também o possível desenvolvimento de uma nova doença? É difícil dizer isso se você não tem o caso pronto, vamos dizer assim, né? Se você já não tem dados empíricos, dados de campo para você falar isso. Mas não vejo por que não seria possível, né? Então, assim, o fato de você trazer um predador, seja um outro mosquito, provavelmente não. Talvez seria ali algum crustáceo que se alimentasse da larva, que é um ambiente aquático onde a larva está, né? Então, enfim, você trazer uma outra espécie para se alimentar da larva ou do mosquito adulto já é um problema em si. Por quê? Porque a gente está falando de um mosquito, o Aedes aegypti, que não é brasileiro, ele não é nativo do Brasil. Então você vai buscar o predador também fora do Brasil. Ou seja, você está trazendo uma segunda espécie exótica para a nossa fauna, com consequências que a priori ninguém sabe quais seriam. Pergunta, Desons, a gente pode falar que o mosquito reproduz tão facilmente aqui no Brasil pela falta de predador, por ter sido biopirateado, por ter sido trazido de alguma forma, né, no século XIX, provavelmente por embarcações ou algo do tipo? Com certeza. Esse é o padrão de toda espécie exótica, né? Vide o caramujo africano, né? Você traz ele para um ambiente no qual ele não era, então, uma espécie introduzida. Ou seja, agora ele é uma espécie exótica naquele ambiente. Você não tem predador para ela. Ou seja, sem predadores e com muitos recursos, ela se adaptou bem ao local, ela vai se reproduzir, teoricamente, ao infinito, né? Você tem uma linha que segura essa explosão populacional, mas ela vai se reproduzir muito mais do que no ambiente natural dela. Toda espécie exótica se comporta dessa forma. Então, pensando para evitar que a cadeia seja afetada desse nível, se pegar o próprio mosquito, que já tem teoricamente, não a cadeia balanceada pirando daqui, mas já se balanceou, modificar ele geneticamente para que ao invés de ele seja um ambiente propício para o vírus modificar e se reproduzir, ele seja o contrário, um ambiente propício para o vírus morrer. Igual um vírus específico que ataca somente bactérias do ser humano. Isso seria possível? No caso, como a gente sabe que o vírus se reproduz dentro do vetor, né? Se o ambiente ali do intestino do vetor, do mosquito, não fosse adequado, não fosse propício e de alguma forma o vírus parasse ali, ele morresse ali, vamos dizer assim, né? Seria muito interessante, uma estratégia muito boa. O problema que eu vejo é o custo dessa estratégia, né? Tudo também pode esbarrar na questão do custo. Ou seja, conscientizar as pessoas para governos, para indústrias farmacêuticas, é bem mais barato do que uma estratégia como essa. Bom, o que você acha que pode cair? Você que está tão interessado na FAMERP, você que está estipulando que é um desse que possa cair. Uma das questões que eu vi falava mais sobre doenças de verme, mas pegando essa linha, apresentava um número de sintomas e o causador e pedia para correlacionar que tipo de doença que era. Outro jeito que eu também vejo que pode cair, que eu vi cair ligado à linha de verme, falava quem que era o causador e aí perguntava quais os possíveis sintomas, ou se não falava o nome do vírus e perguntava o vetor, esse tipo de coisa. Era sempre relacionando os sintomas, vetor e o vírus que causava, com nomes muito específicos. Eu acho que dengue é uma doença genérica que a gente já conhece, o Aedes aegypti é de conhecimento geral no si. Cara, na questão de sintomas, quais sintomas específicos poderiam matar que é dengue? Um sintoma, tipo, uma palavra difícil, uma palavra que a falta de conhecimento dela e a viabilidade toda a questão. É difícil falar um sintoma só, né? No caso de qualquer doença, o diagnóstico é feito geralmente com mais de um sintoma, a não ser que seja um sintoma muito específico. Tem o sinal de Romanin, no caso da doença de Chagas, né?
Mas no caso da dengue, você tem outras doenças até transmitidas pelo próprio Aedes aegypti, chikungunya, zika, etc., que vão ter sintomas parecidos. Então você vai ter uma combinação de sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, as manchas avermelhadas, dor nas articulações, associado a um número crescente de casos. A não ser que o médico, né, a pessoa responsável ali no caso, que está tentando fazer o diagnóstico, leve esse paciente a um exame. Fala, não, você vai fazer o exame específico para essa doença, né, para tentar diagnosticar o vírus. Caso contrário, só com sintomas, eles são muito genéricos, né? São sintomas que você pode encontrar em outras doenças. As manchas avermelhadas já não são tão frequentes em outras doenças, né? Então pode ser ali uma questão que juntamente com foi transmitido por um inseto, então você sabe que já não é uma verminose, né? E tem manchas avermelhadas pelo corpo, então você vai restringindo as suas opções, né? Então é uma forma de você tentar ir filtrando as doenças possíveis para você chegar na resposta que o vestibular está tentando te cobrar. Na dengue, muitas vezes faz teste de plaqueta, não é? Isso que eu ia falar. Na Olimpíada de Biologia, caiu lá falando que um tal paciente com dengue hemorrágica estava sangrando. Aí mostrava uma linha de exame e falava assim, qual dessas linhas de exame mostra que o paciente estava com dengue. Era uma Olimpíada de Biologia, mas colocando que tem a FUVEST, um vestibular muito ferrado, e não sou especialista, mas eu sei que é difícil pra caramba, vai que eles cobram isso. Então, como identificaria por um exame? Seria plaquetas? Como que impacta as plaquetas? Porque no caso da dengue hemorrágica, vamos lembrar o que é uma hemorragia? Um sangramento, né? Um sangramento ele vai acontecer se você não consegue estancar o sangue. Então, como o vírus está atacando plaquetas, que são justamente as responsáveis pelo estancamento, né, do sangue, você vai ter esse quadro, você vai ter essa condição. Então, um nível abaixo do esperado de plaquetas é um indicativo de dengue hemorrágica. A diferença da hemorrágica para a dengue normal? No caso, você tem evolução para um quadro mais grave, né? Que no caso você vai ter hemorragia, a pessoa ela vai estar muito mais debilitada e ela pode levar a óbito, o que dificilmente vai acontecer com uma dengue normal, entre aspas, né? A dengue dos sintomas clássicos. Já que foi de exame, dando só um pouco desviado, mas para ajudar o pessoal da medicina, plaqueta, leucócito, explica um pouquinho. Plaquetas são ali as partículas celulares responsáveis por coagulação, estancamento do sangue, etc., para evitar sangramentos, né? Os leucócitos são as células brancas, né? São as células do sistema de defesa, e as células vermelhas são as células de transporte de oxigênio, né? Então você tem ali vários nomes para uma mesma coisa, hemácia, célula vermelha, eritrócito, tudo a mesma coisa no final das contas, né? No caso da dengue mais forte, é hemorrágica? Coisa que eu tô errado, é hemorrágica a dengue mais forte? É a manifestação mais complicada dessa doença. Ela pode deixar efeito colateral no indivíduo? Ela veio tão forte nele que deixou muito de efeito colateral no organismo dele, no sistema imune, afetou algum tipo de célula e agora ele sofre com o estresse da vida? Não. Se ele escapar, vamos dizer assim, até onde eu sei, não existem sequelas. É claro que essa recuperação ela vai ser mais demorada, né? Ela vai tomar mais tempo, a pessoa vai ter que, talvez em alguns casos, ir para UTI, ficar lá um tempo, mas sequelas eu desconheço. Se existem, eu desconheço. Porque, se não me engano, a chikungunya é transmitida pelo mesmo vetor, e ela afeta um pouco as pernas, dá muita cãibra nas pernas. E mesmo após você estar curado... Isso é efeito prolongado depois de você estar curado. Tempo sarar. No caso de pessoas que eu conheço que teve, demorou quase um ano pra perna voltar a não sofrer dor de choques assim quando você ficava em pé. Então imaginei que teria. Então você pode ter esse tipo de situação, mas especificamente para dengue eu desconheço se existe. Às vezes não, por que eu aconselho aumentar a ingestão de líquido quando tá com dengue, beber muita água? Porque você, no caso das dores, né, e no caso também da sudorese que acaba acontecendo por conta da febre, você acaba desidratando, né? Então a ingestão de líquidos faz parte do tratamento dos sintomas, né? Não especificamente do vírus, mas dos sintomas. Então, em qualquer situação, a ingestão de líquido é bem-vinda, né? Mas quando você está ali doente, no caso da dengue, recuperar esses líquidos é essencial. E os sais minerais também. E por que dá tanto sono?
Você vai ficando tão cansado, assim, Porque você tá desgastado, né? O teu corpo tá concentrando as energias todas em combater o vírus ali. Então, o resto da tua energia, se é que sobra alguma coisa, né, vai ser para manutenção dos órgãos vitais. Então, você vai ter aquele desgaste ao longo do tempo, você vai se sentir desanimado, porque as dores são intensas também, né? Então, aparentemente, é um vírus extremamente perigoso, que não tem tratamento verídico, não tem uma vacina pronta ainda. Temos a vacina, mas ela ainda está muito incipiente, né? Você tem poucos estados, nesses estados são poucas as regiões que você tem. Aqui no Triângulo Mineiro, no nosso caso, que eu saiba, até hoje não tem nenhuma vacina disponível para nós ainda, né? E quando chegar vai ser para uma faixa etária específica, não vai ser para todo mundo. Já que o que a gente está falando, vai perceber que a dengue é um tema que tende muito ao social. Muitas vezes nas equipes antigas de pergunta, eu vi questionários especialistas de hoje eu não daria conta de responder. Indo para esse viés, é provável que no futuro seja tema de algum tipo de redação. E na maneira de intervenção, uma das áreas que você ganha ponto é a originalidade, que é uma área muito difícil. Que maneira de intervenção você colocaria na dengue para não ser tão clichê? Campanha, palestra, evitar coisa de tipo de campanha. É difícil fugir do básico também, né? Você tem que dar informações básicas para contextualizar. Mas, por exemplo, você trazer, além do básico, informações adicionais, eu pelo menos vejo com bons olhos. Se fosse a pessoa, né, o corretor, quem está ali fazendo a análise da redação, eu veria com bons olhos. Então, falar de coisas desse ano, das vacinas, da explosão de casos, né, do porquê dessa explosão de casos, eu acho interessante. Porque para você fugir do clichê, você tem que adicionar algo novo, né? Perguntas em vestibulares sobre sintomas básicos, eu desconfio que elas vão ser evitadas, né, por quem vier formular essas questões. Então eles vão para esse lado, talvez de como a vacina da dengue pode funcionar, né, como que ela vai agir no organismo do paciente, né, da pessoa que tomou a vacina. Então, coisas que vão além do básico. Se você trazer informações novas, né, demonstra que você está por dentro do assunto. Zezão, fala um pouco da questão de vacina. Tem um nicho de pessoas que ainda são maliciosas quando fala-se de vacina. O que é uma vacina? Complicado falar disso hoje em dia, né? Assim, autismo aí, né? Assim, a gente está fazendo até um serviço de utilidade pública, né? Então, eu tenho certeza que vocês, estudantes do ensino médio, sabem o que é, mas para o público que está assistindo a gente, às vezes a pessoa não faz ideia do que é. O que é uma vacina? É uma parte do patógeno, ou seja, daquele causador da doença, que é injetado em você, sim, em você, para que você desenvolva imunidade quanto isso. Mas essa parte, ou esse todo do patógeno, do organismo que é o causador da doença, ele é atenuado antes de ser injetado. Ou seja, a indústria ela vai matar o vírus ou a bactéria, ou ela vai injetar só uma parte desse vírus ou da bactéria em você. Então é algo que passa por crivos científicos ao longo aí de décadas antes de ser colocado à disposição da população. É muito difícil a liberação. Então falar que uma vacina vai causar sintomas adversos, pode causar sintomas da doença em si? Pode, porque você está sendo exposto a uma parte da doença, mas é uma exposição controlada, né? A gente está falando de instituições com séculos de prestação de serviços à humanidade, à sociedade, né? A gente está falando de cientistas sérios que trabalham na área. Então, você trazer essas teorias da conspiração junto com uma prestação de serviço de saúde pública, né, é para tentar desmerecer essas instituições que já se provaram tantas e tantas vezes necessárias à sociedade, né? É um desserviço para a população em geral.